eu sou a Roberta, eu sou psicóloga, sou professora do curso de Psicologia da UFES. Fui convidada pelo Grupo PET para falar do tema burnout. O burnout ele é um termo de língua inglesa que, traduzindo, significa algo como combustão completa ou consumir-se até as cinzas. Esse termo ele é utilizado para designar um estado de intenso e persistente esgotamento físico e mental. E esse esgotamento é acompanhado de vivências e sentimentos negativos, principalmente em relação ao trabalho. Tradicionalmente, o burnout ele é definido como uma síndrome que engloba 3 dimensões. A primeira é a exaustão emocional, que é expressa pela sensação de esgotamento dos recursos físicos e emocionais. A segunda é a despersonalização ou cinismo, que é uma reação negativa ou excessivamente distanciada em relação às pessoas a quem se direciona o trabalho. E, por fim, a baixa realização pessoal, expressa por sentimentos de incompetência e de perda de produtividade. Esse quadro de esgotamento associado a essa vivência negativa, ele pode se manifestar por meio de uma série de sintomas, que podem ser físicos, comportamentais, psíquicos e defensivos, como, por exemplo, fadiga constante, distúrbios do sono, aumento da agressividade, incapacidade de relaxar, falta de atenção e concentração, baixa autoestima, isolamento e cinismo. E por que o burnout acontece? Sendo uma condição que envolve questões de saúde mental, a gente tem sempre que partir do princípio de que o burnout ele é multicausal. Os determinantes da saúde mental são diversos e podem incluir atributos individuais, como, por exemplo, a capacidade de administrar pensamentos e emoções e a forma de responder ao ambiente e às exigências colocadas pelo meio. Mas a saúde mental, ela também é determinada por uma série de fatores que são de ordem social, cultural, econômica, política e ambiental. E entre esses fatores estão as condições de trabalho. No caso do burnout, a gente observa a partir de uma série de pesquisas que já foram realizadas e também a partir da prática no acompanhamento de trabalhadores que apresentam esse quadro, que o surgimento e a ocorrência do burnout, eles estão associados à configuração do trabalho contemporâneo. Essa configuração envolve inovação contínua, exigências cada vez mais intensas, aumento da competitividade e, portanto, do individualismo, mecanismos de controle do trabalhador calcados em metas e avaliação de desempenho, flexibilidade dos vínculos de trabalho, entre outros. Essas características produzem e intensificam as exigências para o trabalhador, o que vai culminar na intensificação dos processos de sofrimento e de adoecimento mental relacionados ao trabalho. O burnout ele já é reconhecido como um problema de saúde pública, porque ele tem consequências importantes para a saúde e também consequências socioeconômicas, como absenteísmo, rotatividade e aumento de gastos previdenciários. A legislação brasileira já considera o burnout como uma doença relacionada ao trabalho desde 1999. E como é que a gente pode intervir para produzir saúde no trabalho e evitar quadros como o burnout? Inicialmente é importante a gente compreender que toda e qualquer manifestação de mal-estar do trabalhador precisa ser analisada como algo vinculado ao contexto de trabalho, pois é a maneira como o trabalho se desenvolve que vai dizer se ele vai promover saúde ou vai produzir adoecimento, incluindo o burnout. É muito comum a gente encontrar iniciativas para prevenir ou tratar o burnout que focam apenas no trabalhador e nas mudanças comportamentais para reduzir os efeitos decorrentes da nocividade do trabalho. Mas isso não é suficiente. É preciso a gente identificar, analisar e intervir nos fatores nocivos presentes no contexto de trabalho que estão implicados nesse sofrimento.
Como mensagem final, é importante dizer que é preciso promover cada vez mais o reconhecimento do papel do contexto de trabalho na saúde mental do trabalhador, para assim elaborarem-se intervenções que sejam direcionadas à transformação do trabalho e que não sejam individualizantes. Obrigada.